Game Over Brasil! Por que você acredita tanto no que você acredita? Se sua mente estiver te enganando. E hoje a gente vai entender melhor como funciona a bolha de eco, que eu falo tanto, mas com alguns conceitos novos que a psicologia e estudos científicos sérios trazem, mas não sobre política, sobre a sua vida, a sua cabeça, a sua mente, como isso transforma a sua vida e como as câmaras de eco e as bolhas acabam entrando com essas teorias e esses conceitos muito bem no ambiente de hoje. Roda a vinheta. Aparentemente você já deve reparou ou entendeu ou viu pessoas que parecem que não vivem no mesmo mundo que você, nem no mesmo planeta, nem na mesma cidade, nem no mesmo país, nem no mesmo estado que você. Apenas as informações que confirmam o que você ou eu já pensamos passam a ser verdades. Hoje vamos entender por que isso acontece usando ciência da mente e as câmaras de eco ou as bolhas da internet, especialmente com textos que indicam o que isso realmente é. É um fenômeno? É algo diferente? Bom, os links, como sempre, vão estar na descrição e a gente vai começar com alguns exemplos práticos com vídeos. Então vamos lá. Aqui é o primeiro vídeo que saiu do Eduardo Bolsonaro logo depois do anúncio do tarifaço do Trump, minutos ou horas depois. Então vamos a essa parte do trecho para você entender. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com a autoridade do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade ao Brasil. Você entende que nessa fala, o fato é, eles se reuniram com os representantes do governo Trump, com documentos que também não fica claro que documentos são esses, se existiram documentos, ou se for criado, que documentos, não fica claro. É uma tática isso, uma tática psicológica até. E que eles tiveram sucessos. Eles tiveram sucesso, o fato é, eles tiveram sucesso para eles, para o ponto de vista deles, não para o ponto de vista do Brasil como um todo. Pode ser até que eles tiveram sucesso para uma bolha, que é a bolha deles, mas que eles não pensaram no Brasil como um todo, eles pensaram no que era bom para eles. Os documentos que eles levaram provavelmente não eram documentos que contavam a história do Brasil, mas sim contavam a história deles, certo? Então, vamos continuar e a gente vai fechar com o primeiro conceito. Agora, esse segundo vídeo, ele dá uma relevada na história e isso vai virar o corte para a bolha. Vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Vocês acham que a gente não sabe que isso daí desgasta o capital político? Porque o político, na verdade, normalmente ele faz justamente o oposto. Só que a gente está no momento que a gente não tem opção. Para que eu vou querer ser político? Para ficar num congresso que não aprova nem IOF? IOF, imposto extra-fiscal. Um decreto de não vale. Para que eu vou querer ser deputado, senador num lugar desse? Vocês vão querer ficar vivendo aí, trabalhando no local onde você não vai ter eleição livre? Vai continuar pagando imposto para pagar as viagens do Lula e da Janja na eterna lua de mel? Então entenda o seguinte, quando eu falo que os próximos meses são decisivos para a gente selar o destino do Brasil, se vai virar a Venezuela ou se vai formar fileiras com os países livres, eu não estou de brincadeira, não. A gente está nesse momento, a gente está no momento do dia D da Segunda Guerra Mundial, guardado as devidas proporções, né? Entendeu que agora o discurso ele dá uma mudada. Ele entende que é prejudicial, isso já vem depois, né? Os dois vídeos são do próprio canal do Eduardo, então depois ele já releva esse fato. Ele entende, ele se coloca no lugar de estar entendendo. Mas esses cortes atingem muito a bolha, esses cortes não saem da bolha. Então, primeiro ele admite que teve sucesso com o plano dele, depois ele releva esse assunto, mas aquele trecho do sucesso do plano, ele não repercute na bolha. Ele vai repercutir fora da bolha, para as pessoas que já não gostam dele, já tem um viés de confirmação que não gosta dele. Esse aqui é o que repercute na bolha.
que são as pessoas que têm um viés que gostam dele. Então, isso é dos pequenos conceitos que nós temos bem raso. Não vou entrar em conceitos profundos, porque essa não é a ideia do vídeo. Mas são coisas que o Brasil e os brasileiros eles precisam entender melhor essas coisas. Eu acredito que essas bolhas vão ser fortes agora, no primeiro momento da internet, na primeira geração, das pessoas mais idosas. Depois, com o passar do tempo, isso vai ser normal. As pessoas, os cidadãos do planeta todo vão entender. Mas o problema é que, nesse momento, na atual circunstância do planeta, não consegue se ter um diálogo simples sobre política ou outros assuntos por causa disso. Nós temos a nossa mente funciona de formas que o algoritmo entrega só o que gostamos e acabamos tendo muita viés de confirmação do que nós já gostamos, sendo ruim ou sendo bom. Nosso cérebro tenta esquecer aquilo que não é reforçado constantemente. Agora a gente vai para o segundo ponto, certo? Dessa discussão. Vamos lá. Eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso aí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50% as maiores dessa última leva devido à crise institucional que a Alexandre de Moraes está fazendo. Aí, agora vem a confirmação. Não, eu concordo com isso. Mas aí vem a justificativa. Porque entenda, são simples as coisas. Se você concorda, concordo. Porque, afinal de contas, a construção dele, não tem como ele falar que não concorda, mas ele já falou que foi realmente ele que fez isso. E aí ele coloca uma segunda coisa que é o que repercute, que é para a câmara de eco deles. Entenda, a ditadura como Cuba, Venezuela, para acontecer, a gente já tem um vídeo no canal só sobre isso, teve intervenção externa do próprio Estados Unidos ou de outros países para que isso aconteça. Então, é meio que um paradigma. Eu estou tentando fazer os Estados Unidos interferir no Brasil para que não vire a mesma coisa do que Cuba, Venezuela, que tiveram intervenções externas. Mas você entende que se o país... esse é o fato. Se o país, na sua democracia, vá para o caminho que o povo decide sem intervenção externa, o país cresce. A partir do momento que tem uma intervenção externa, em qualquer país, no Irã aconteceu isso, em Cuba aconteceu isso, na Guatemala aconteceu isso, o país tende a se perder na democracia e demora para voltar. Então não faz sentido você querer que o país continue na democracia com uma intervenção externa, mas o medo, o viés de confirmação, acaba que isso não acontece, acaba que as pessoas esquecem os fatos. E isso é a memória seletiva. Nosso cérebro tenta esquecer aquilo que não é reforçado constantemente. É o que chamamos de curva de esquecimento. Quando menos se fala naquele assunto, mais você esquece. Quanto mais rápido você esquece, mais coisas no lugar você coloca. E normalmente você coloca sempre aquilo que te agrada, aquilo que confirme a sua ideia. Quantas vezes o grupo bolsonarista relatam ações políticas do governo Bolsonaro e evitam relembrar casos polêmicos ou negativos, como a investigação das joias sauditas, as questões ligadas à pandemia. Então, na bolha bolsonarista, isso praticamente nem existiu. Aí você fala, não, como não existiu? As pessoas estavam, sim, elas viveram isso, mas elas já esqueceram. Acontece tantas coisas rápidas ao mesmo tempo e provavelmente, vamos dar um exemplo, o podcast que ele fala que acredita nisso foi visto por 1.400.000 pessoas. Concorda que 1.400.000 pessoas é nada comparada aos 130 milhões de pessoas que podem votar? Você entende que 1.400.000 pessoas viram
Dessas 1.400.000, vamos dizer que metade gosta e metade não gosta. 700.000 pessoas que não gostam ou que gostam dele. Então, essas 700.000 pessoas vão falar na bolha e vai repercutir gigantescamente. O quê? Que ele falou que gostou? Não, outras partes do vídeo, cortes, e você é alimentado só com aquela informação. Só com aquela informação que alimenta a sua bolha. E os fatos que você, depois de 2 dias, tende a esquecer, porque a nossa cabeça funciona assim, você substitui só com informações da bolha. E isso vai alimentando o ódio, isso vai alimentando a democracia. Mas por que isso acontece mais forte hoje? Por causa dos algoritmos. Os algoritmos são desenhados para nos classificar. Porque você gosta de música, então o algoritmo entende e entrega mais música para você. Porque você fica mais tempo dentro da plataforma e com isso você, ou a empresa que controla a rede social que você está, ganha mais dinheiro. Sim, é óbvio, é justo. O algoritmo foi desenhado de uma maneira inteligente e justa. O problema é que o algoritmo ou as plataformas sociais não foram criadas para manipular as massas, mas elas estão sendo usadas para isso. E essa manipulação corrói a democracia, porque a partir do momento que os fatos são esquecidos, o que acontece? E muito disso acontece na bolha bolsonarista. Eles têm que ter um inimigo, não pode ser uma ideia errada. Então eles elegeram o Alexandre de Moraes como inimigo, porque aí você tem uma personalidade para atacar. Imagine se você fosse atacar ideias. A população não está muito acostumada a questionar ideias, ela está acostumada a questionar pessoas, porque o mundo das ideias ainda é acadêmico. As pessoas são reais, então você tem que atacar uma pessoa, eleger uma pessoa para ser o seu inimigo. Então vamos continuar. Não dá para vocês esconderem. O Eduardo Bolsonaro é hoje o político mais importante do Brasil. Eu vou repetir, Eduardo Bolsonaro se tornou o político mais importante do Brasil. Ele é o homem no centro da interlocução com os Estados Unidos. E é mais importante até do que o próprio pai. E ainda, nessa hora que ele fala que ele é mais importante que até o próprio pai, é uma... O Eduardo, ele estava meio jogadão, ele não era uma pessoa que passava uma credibilidade ao ponto de ser presidente, nem era conhecido tanto que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem há anos na mídia escalando o discurso. Para o Eduardo ser conhecido nacionalmente, ele não podia usar os mesmos discursos do pai, porque aquilo já estava meio batido, ninguém olhava muito para ele, estava meio de escanteio. Então ele vai explicar a tática, porque essa escalada tão grande, esse ataque tão grande ao país, tem um motivo. O Eduardo tinha que se consolidar como possível candidato a presidente, independente das consequências, porque isso vai ser rebatido na rede milhares e milhares de vezes, porque são termos técnicos. Então, e repetidamente, a família Bolsonaro fala: mas eu não roubei, mas eu não matei, mas não sei o quê. Então, para eles, para a bolha bolsonarista, o crime só é esses. E isso fica batendo. Mas sim, discursos na pandemia causaram... discursos na pandemia tiveram como consequência a morte de pessoas. Sim, ele roubou porque ele tinha uma BIM paralela com dinheiro público. Sim, ele roubou porque de um jeito ou de outro ele pegou dinheiro público para espionar jornalistas. Só que isso é muito complicado de explicar. E isso fica para debaixo do pano. As joias sauditas, sim, é um roubo ao patrimônio do Brasil, mas fica debaixo. Não é uma coisa simples de se explicar. Então, você percebe que o discurso todo, para isso, é para o Eduardo ser um candidato a presidente, mas o Eduardo não vai voltar para o Brasil. Pisando aqui, ele vai ser preso, de um jeito ou de outro, até porque conspirar contra o seu país para ter mais tarifas, mais impostos, para prejudicar o país, em qualquer país é crime, aqui no Brasil também, nos Estados Unidos ainda é pior. Vamos continuar com o vídeo. Apenas há alguns meses, quando eu comecei a defender a ideia aqui do Eduardo como candidato à presidência, caso já estivesse inabilitado, vejam o quão impossível. Vamos fazer um exercício comigo, vocês aqui. Então você vê agora que qual é o plano, qual é a ideia
por trás de tudo isso? Porque, entendam, o Bolsonaro já foi condenado e já está inelegível. Esse é outro fato que se esquece. Bolsonaro não pode disputar a eleição. Ele não vai disputar a eleição. E como viabilizar alguém? Se falava muito do Tarcísio. Mas o Tarcísio não é muito um bolsonarista radical. Ele tá mais para um pau-mandado e um cara meio que tá perdido ainda na política. Então, a Michelle, a bolha bolsonarista aceita, mas a família não. E o que fazer? Então a gente vai ver o que fazer. É muito interessante e lembre-se, isso tudo está acontecendo porque tem algo no final, um objetivo. Ninguém faz isso, ninguém vai até outro país porque é bonzinho. Ninguém quer que seu país se ferre com taxas porque acha legal. É porque tem ou um objetivo econômico por trás ou um objetivo político. E agora a gente vai ver o que é o objetivo político. Que da audiência. Olhem para trás. Vejam o quão improvável, apenas há alguns meses, quando eu comecei a defender a ideia aqui do Eduardo como candidato à presidência, caso o Jair tivesse inabilitado, vejam o quão impossível era, para alguns, improvável a ideia de que Eduardo se tornasse quem ele se tornou. Ninguém da elite, da velha mídia, etc., ninguém levava essa possibilidade a sério. Ou alguém que não se lembra aqui do jantar na casa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, daquele com Hugo Mota, com Geraldo Alckmin, com Davi Alcolumbre, com Paulo Gonet, com os ministros do STF, etc., em que eles estavam fazendo chacota do Eduardo. Lembram disso? Chacota chamando de frouxo, chamando de bananinha. Todo mundo com a sançãozinha enfiada no tobinha, graças... Você entendeu? Puxa, mas isso aqui é a outra coisa que tem na teoria, a teoria da conspiração. Então, essa teoria da conspiração é tão falada, tão repetida exaustivamente que se torna verdade. A gente já tem um vídeo só sobre isso no canal. Então, para você entender, a mentira é falada tantas vezes. Você esquece dos fatos, porque a sua cabeça é assim, seu cérebro é assim, e você ocupa esse espaço, do modo grosseiro explicando, você ocupa esse espaço com novos fatos. E se esses novos fatos são mentiras ou a verdade meio distorcida, porque se ainda você lembra de alguma coisa, alguma sanção, não é anormal a justiça colocar sanções em pessoas, então você fala, bom, se não é normal, você já faz uma lógica, uma ligação, fala, ele sabe mais do que eu, então isso é verdade. Mas no fundo, é mais uma teoria da conspiração que não é provada. Então vamos continuar. Ao Eduardo Bolsonaro. Como é que tá a chacota? Como é que tá a chacota? Nenhum jornal mais consegue dizer que a possibilidade do Eduardo ser um presidenciável é inegável hoje. Ninguém mais consegue negar. As autoridades que faziam chacota dele agora estão tendo que se desdobrar para tentar condenar ele em alguma coisa que o tire das eleições do ano que vem. Mais um candidato sendo inviabilizado pelo judiciário. E aqui já é a preparação para a nova mentira. Porque o Eduardo já vem sendo investigado em diversos processos. O Eduardo, confessadamente, como a gente já mostrou aqui, confessou que foi ele lá que levou os documentos para o Trump e ele teve êxito nisso. Ou isso é mentira, e aí ele vai ter que depois provar que é mentira, ou é uma confissão. Só que vai vir algum tipo de condenação. E quando vir a condenação, vai ter outro grito. Vai ter mais mentiras dentro da bolha. E qual é o objetivo disso? Porque você não se vê os fatos sendo ditos. Você vê a construção através de um método, que é o Eduardo Bolsonaro ser presidente. Mas ele não era viável nas pesquisas. Agora ele é o político mais falado do Brasil, e é mesmo. Com qual objetivo? Ser presidente. É que vai ser difícil. A não ser que tenha o Brasil ser os Estados Unidos, é muito difícil, porque a construção foi essa. E aclamado pelo povo. De lá para cá, da época da chacota até aqui, o Eduardo passou a figurar em todas as pesquisas. Teve aquela capa icônica da Veja. Foi chamado para Inteligência Limitada agora, comigo, o maior podcast do Brasil. O pai tinha ido, mas ele nunca tinha ido. O pai tinha levado o Tarcísio uma vez, lembra? Agora é o Eduardo. Jornal Nacional. Esse é outro fato legal. Quando
as reportagens de revistas não são favoráveis à ideia da bolha, quando as reportagens não são favoráveis à ideia da bolha, quando as reportagens não atendem a narrativa, a construção da história, excluindo os fatos que não interessam à bolha, as reportagens de veículos oficiais, elas são mentirosas, tá? E bate-se muito na mídia. Quando é ao contrário, quando as reportagens de veículos grandes da mídia tradicional interessam a bolha, pelo menos a manchete, essas reportagens confirmam o que eles pensam. Mas por que está por trás disso? O que está por trás disso, né? Qual é a ideia da estratégia por trás disso? E a parte científica é justamente o viés de confirmação. Então, por mais que você odeie aquela mídia, porque eles já destruíram por uma boa parte da bolha deles, as mídias tradicionais não prestam, quando elas confirmam o que você pensa, no fundo você sabe que a mídia tradicional é muito grande. E quando você vê uma reportagem que confirma o que você pensa, você fala, tá vendo, eu tô certo. Tá vendo, tudo que eles estão falando é mentira. E o que eu penso e o que o meu grupo pensa é verdade. E a narrativa se alinha mais uma vez. E a mentira ou os fatos que são relevantes são jogados de lado e a mentira é exacerbada, a mentira é dada como real nisso tudo. Colocando Eduardo. Globo News, eu não consigo parar de atender o telefone de pessoas pedindo. Eu tenho aqui, juro pra vocês, eu tenho entrevista aqui esperando o Eduardo pra BBC de Londres, pra Reuters. Não, essas duas estão esperando agenda pro Eduardo. Eu intermediei entrevistas pro Eduardo no Financial Times, intermediei entrevistas pro Eduardo na The Economist. Nenhum jornal consegue parar de falar de Eduardo Bolsonaro. E abracadabra, motherfuckers. É assim que se constrói um nome para a presidência da República. Eu nunca falo nada tirando do ar. E vocês podem receber até pelo chat. E aí se conclui o pensamento dele, que é isso. A ideia é sair para presidente da República. Qual é o método? Sair na mídia. Por quê? Porque ele não era viável antes. E agora, pelo menos aos olhos dele, eles são viáveis politicamente. Ou pelo menos as pessoas conhecem o Eduardo. E aí o que vai acontecer? Qual é o segundo passo dessa estratégia? É esperar que as pessoas esqueçam disso tudo. Porque esquece. Porque você está vivendo sua vida. Porque você está colocando memórias novas no lugar. Porque você não vive isso todo dia. Agora veio esse boom, daqui a pouco agora todo mundo conhece o Eduardo, pro bem ou pro mal, tá todo mundo falando dele, daqui a pouco isso se aquieta. E o que para isso dar certo que precisa? Ataque ao Supremo, os crimes que eles cometeram seja anistiado, ampla, restrita, porque no final, agora, ninguém muito lembra do que são os crimes que eles fizeram, porque já se passou tanto tempo, tantas coisas novas já vieram no lugar, a bolha já foi alimentada com milhares de coisas novas e os fatos ficaram lá atrás e ninguém nem lembra disso. E o ódio foi tão incitado através de falsas verdades, de mentiras mesmo, e a partir do momento que, como o Goebbels já falava no regime alemão, na Segunda Guerra, que era o chefe da propaganda alemã, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, se torna por causa disso, porque você vai esquecendo dos fatos, porque sua cabeça vai colocando novos dados ali, porque é assim que funciona a nossa vida. Eu aposto com você que você não lembra a cor da meia de segunda-feira passada, a não ser que você só tenha uma cor de meia. Mas você sabe que é o Eduardo Bolsonaro, e você mais ou menos hoje, depois de uma semana que isso aconteceu, você mais ou menos acha que ele foi... Você nem lembra muito o que ele falou, mas
você tem uma ideia do que ele falou. Se você estiver na bolha, você vai achar, na bolha bolsonarista, você vai achar que ele é um herói. Se você estiver fora da bolha, você vai saber que ele tem alguma coisa a ver. Só que você tem que pagar as contas, seu aluguel tá vencendo, a prestação do carro tá aí, o IPVA do seu carro, você não lembra se pagou ou não, mas você tem que checar. O IPTU da sua casa vence todo mês. E isso é mais importante, no final das contas, do que se o Eduardo tá lá fora causando ou não, se ele tá lá chorando pro Trump ou não, porque a sua vida acontece e ela é mais importante. E dependendo da bolha que você tá, você só recebe a informação enviesada. Isso tudo está gerando consequências sociais efetivas. Essa dinâmica prejudica a democracia, aumenta a polarização, que é péssima para o país, e cria cidadãos desinformados. Ataques à sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro, é um exemplo disso, claro, alimentado por narrativas falsas e contestadas e alimentadas e reforçadas constantemente na Câmara de eco bolsonarista. Precisamos incentivar o pensamento crítico no país, que acabou, não existe mais um pensamento crítico sobre política, porque você está se ferrando o dia inteiro, você está nem aí, só quer que os caras não fodam sua vida. E entender como esse cenário funciona. Aqui é meu papel, como todo esse cenário funciona. Como eu já disse, provavelmente daqui 3, 4, 5, 10, 20 anos, isso não seja nem mais uma preocupação. As pessoas já vão estar inerentes a esse problema de ser colocado dentro de uma bolha. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que explicar. Os fatos estão aí, eu sei, é difícil, é muito rápido, você já tem o seu viés, você já tem a sua vida, você já tem seus amigos que batem em cima do mesmo viés, mas precisa ser estudado e você precisa tirar suas próprias conclusões, não deixar os outros tirarem. Os fatos são difíceis porque esses vídeos que eu coloquei aqui, apesar de serem contundentes, eles não são amplamente divulgados fora da bolha, porque não é interessante. Tá? Eu peço para você deixar seu like, para você deixar sua pergunta, se inscrever no canal, e que o caminho é longo, mas bom, vamos estar aqui para explicar as narrativas dos dois lados, independente do que aconteça. Muito obrigado, valeu!